Olá meninas, tudo bom com vocês? Meu nome é Juliane, seja bem-vinda ao meu canal. Para quem não me conhece, fique à vontade. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história. Então fique aqui para saber um pouquinho mais da minha história. Eu comecei o canal tem pouco tempo e não coloquei ainda muita coisa, porque tô tendo uns dias bem corrido, não consegui enviar, né, os vídeos. Tava dando um pouquinho de trabalho. Mas, enfim, chegou o vídeo contando a nossa história, nossos sonhos, nosso casamento, até o momento da FIV, porque esse é o motivo da gente estar contando a nossa história, fazendo um canal no YouTube, é contar um pouquinho de todo o nosso processo e por que a gente chegou na FIV. Então, eu vou começar esse vídeo sozinha hoje, né? Porque é mais contando um pouco da nossa história. Em alguns vídeos ele vai aparecer também, porque eu faço questão, né? Ele está aqui contando a nossa história junto também. E por que a gente chegou finalmente na FIV, né? Porque foi logo na FIV. E, e vai falar um pouquinho a respeito de tudo. Casamento, sonhos, quais eram os nossos sonhos antes da FIV, o que a gente pensava, o que a gente queria, né? Então, assim, vou tentar colocar um pouquinho de cada coisa dentro de um vídeo só, para depois a gente começar só com o assunto da FIV mesmo, tá? Então, nós temos 7 anos de casados, né? Nós casamos, assim como todo casamento, nós também temos sonhos de ser pai, né? Mas desde o início do nosso relacionamento, eu já sabia que eu não podia ser mãe. Ele já ficou sabendo disso, ele me apoiou desde o início, ele, ele disse que tudo bem, só que assim, tudo bem para o homem, né? Claro que ele estava concordando com aquilo que estava naquele momento. Não que estava tudo bem, porque um momento vem a cobrança da gente mesmo, a cobrança da família. As pessoas não entendem o porquê que você não pode ser tão nova, não pode ter filhos. Então, assim, as pessoas começam a te cobrar também, né? Só que antes de casar, eu conversei com ele, ele sabia que eu não podia ter filhos. E e então a gente resolveu casar, né? Sabendo da nossa condição de não poder ter filhos, resolvemos casar. Conversamos numa possível adoção. Esse era o meu sonho desde o início, adotar, porque eu sabia que eu não podia ter filhos, porque eu tive 2 gravidezes nas trompas, tirei as trompas bem novinha, com 23 anos já não tinha as trompas mais. E esse foi um sonho meu de ser mãe, né? Então, assim, quando eu conheci meu esposo, quando a gente começou a namorar, quando a gente começou a se envolver, quando a gente decidiu casar, eu contei toda a minha vida para ele e disse para ele, ó, não vou poder te dar filhos, a não ser que seja por adoção, não sei se você está tem esse pensamento de adotar, porque será um filho que não é gerado por nós, mas é gerado para nós. Então, assim, é uma diferença bem grande nisso, né? E assim, eu vou tentar resumir para não ficar um vídeo muito grande, né? E assim, ele foi um cara muito bacana desde o início, um cara que respeitou os meus sonhos, a vontade que eu tinha no meu coração de adotar. E a gente começou a trabalhar, começou a fazer a nossa casinha, a imobiliar, fazer tudo do nosso jeitinho. E quando realmente eu estava com o coração de querer adotar, eu comecei a procurar, né? Fui fazer exames, aí tinha exame psicológico, exames para um montão de coisa. É muita raça de exame. Então eu fui na minha ginecologista, aproveitei para passar pela minha ginecologista, fazer todo o tratamento de rotina, né? Eu era recém-casada, eu queria fazer todos os tratamentos de rotina e, enfim, eu conversei com ela sobre a questão de adotar, se ela me daria, né, o teste psicológico. Perguntei se ela podia me dar o teste, né, psicológico. Ela falou que sim, mas por que eu queria adotar e eu não tentava uma FIV, né? E aí eu conversei, falei para ela que era sem condição, porque eu não tinha nem condição financeira e nem psicológica. Porque eu já havia estudado sobre a questão da FIV, vi que era um processo
muito prolongado, um processo que podia dar certo ou não, entendeu? Então, assim, eu tinha muito medo de ficar frustrada. E nós mulheres sabemos, né? Esse é o nosso sonho. E, assim, o sonho não tem preço. Então, se a gente decidir fazer, a gente corre atrás e faz. Só que eu tinha medo do sofrimento, de não dar certo. Aí foi para ela, meu sonho é adotar. Então ela me deu esse teste psicológico aí, falou que eu estava apta à adoção e, e me deu do meu esposo também, né? E, e eu saí de lá, né? Do exame, saí de lá com o meu teste psicológico, entrei na internet, entrei no site de adoção da vara da infância e da criança e da infância, né, da juventude. Entrei, fiz todo o meu cadastro, coloquei o perfil da criança, eu escolhi até 2 irmãos de X idade, eu sempre sonhei do 0 a 2 anos, porque eu queria pegar bem pequenininho para poder, sabe, criar. Fizemos todo o cadastro. Só que começou a latejar no meu coração o desejo da FIV. Eu queria conhecer a FIV. Aí marquei uma consulta de novo com ela e ela foi e me passou o endereço de um médico na Barra para eu conhecer, né? Aí eu fui nesse médico da Barra, conversei com o médico da Barra, aí ele começou a me fazer várias perguntas sobre meu período, se era certinho, se eu já tive algum tipo de doença, sabe? Perguntou tudo. E perguntou o motivo que eu não podia engravidar. Aí eu falei pra ele, olha, eu não tenho 2 trompas, desde novinha que eu perdi as trompas porque eu tive 2 gravidez nas trompas. E até hoje mesmo assim a gente continua tentando, porque para Deus nada é impossível. E então a gente tenta, eu entro na tabela, eu faço tudo bonitinho, mas nunca veio. E esse é o desejo do nosso coração, sermos pais. Então ele falou assim, realmente, o seu caso é FIV, porque você não tem as trompas e você precisa só de um óvulo, um embrião, para poder você ser mãe. Então eu fui lá, conversamos, ele me explicou sobre o protocolo, ele me explicou como é que funcionava, quais eram as porcentagens de chance que eu tinha, é, que eu deveria começar o quanto antes, porque quanto mais idade eu tivesse, mais difícil seria com meus próprios óvulos. Então, assim, eu achei super interessante, né? Tinha o dinheiro, gente? Claro que não tinha. A única coisa que eu tinha naquele momento era a esperança e a fé. Só. Então eu fui de mão vazia e voltei de mão vazia também, tá? Porque eu entrei lá só pela curiosidade e pela fé. Porque eu falei para Deus assim, eu quero muito fazer assim, mas eu não tenho condição nenhuma, nenhuma. Meu esposo tinha acabado de entrar no emprego, eu já estava trabalhando, só que assim, eu não tinha de onde tirar, nem empréstimo, não tinha nada. Então eu saí de lá só com a fé. Só com a fé e com a esperança de voltar. Peguei todas as informações que eu precisava, todos os exames que era necessário fazer, porque se eu decidisse voltar, eu já estava com todos os exames prontos, né? Então, assim, eu peguei os exames, né? Como se realmente eu fosse fazer alguma coisa. Peguei os exames, marquei todos os exames quando cheguei em casa, fui fazer todos os exames que eu precisava. Fui na minha doutora, falei para ela que, da minha ginecologista, falei para ela que eu fui lá em tal lugar, que eu tô fazendo os exames para poder no futuro eu conseguir, porque os exames têm um prazo de 6 meses, então eu tinha 6 meses para tentar ver se eu ia fazer ou não. Então, assim, eu comecei a fazer tudo. Fiz exame, fiz mamografia, fiz tudo que vocês imaginar. Tudo. E assim, não é fácil não. Quem entra no mundo da FIV sabe como é. Um dia você está feliz, outro dia você está preocupado, outro dia você está triste, outro dia você está confiante. E às vezes nem sempre os resultados são favoráveis, são resultados bons. Às vezes você precisa procurar saber o porquê que não está bom. Então assim, é bem complicado. Mas assim,
é assunto para outro vídeo, que eu vou contar em outros vídeos. Mas para não ficar uma conclusão meio estranha, né? Eu fui lá no médico, peguei todos os exames, fiz todos os exames e marquei uma nova consulta com o médico com todos os nossos exames. E acredite, né? Tinha dinheiro ainda? Não tinha esse dinheiro, não tinha. Mas eu fui lá, conversei, ele me deu duas propostas diferentes, né? E esse mundo FIV é você entrar com o pé direito e os pés no chão. Porque tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então, assim, fui lá, voltei lá sem nada. Sem dinheiro, sem nada. Só com a fé mesmo. Então, ele, como eu falei antes, né? Ele me deu 2 protocolos. E eu sabia, assim, um ou outro eu ia ter que pagar. Se eu não alcançasse o objetivo do primeiro, eu ia ter que alcançar eu ia ter que pagar o segundo, né? Porque foram 2 propostas diferentes, proposta que razoável, que cabe no bolso, entre aspas, né? Dependendo da tua evolução. Então, assim, depende muito da gente também, entendeu? Da nossa resposta. Então, nossa resposta hormonal, aquilo que eles vão fazendo. E sim, meninas, saí de lá com uma fé maior do que eu já tinha entrado, né? Sentei, conversei com meu esposo, falei qual é a probabilidade, sabe, da gente poder fazer essa FIV. Sentamos, vimos nosso orçamento, vimos nossa vida financeira para ver o que podia gastar e o que não podia gastar, cartões, enfim, resolvemos fazer a FIV. Então, se você curtiu, se você viu esse vídeo até o final, curte, comenta, me ajuda aí. Vou voltar com o próximo vídeo falando sobre a FIV, quando a gente começou, o que deu certo, o que deu errado, o que podia ter melhorado, qual é o valor. Então, assim, vou fazer tudo por etapa, para a gente poder conversar, né? A gente poder explicar uma para outra aquilo que cada uma sabe. Me ajuda aí, curte aí e obrigada.